Olá pessoal, aqui é a Dina e sejam bem-vindos a mais um episódio do Plantão da Treta. Ontem foi o dia de Camões, dia de Portugal e das comunidades portuguesas, teve feriado aqui, em Portugal. Portanto, hoje no Plantão da Treta decidimos trazer o debate se ler clássicos nos torna melhores leitores. A Michelle era para participar, mas por motivos que vão além dela não pôde. A opinião seria bem diferente da minha, portanto acho que o debate vai ser levado completamente para o grupo do Facebook. Aproveitem para irem lá, depois de ouvirem o episódio. Queremos conhecer as vossas opiniões. Falando de forma geral, a Michelle vê com bons olhos a leitura de clássicos e isso faz com que o leitor seja melhor, que entenda melhor o português, enfim, que entenda melhor o português, por exemplo, o arcaico, que, por exemplo, em essa de Queiroz existe, e assim a pessoa tem um melhor conhecimento sobre a língua. Eu não estou contra isso, eu concordo, mas detesto aquelas pessoas que se acham as melhores leitoras do mundo apenas porque leram clássicos. Vou dar-vos um exemplo concreto. Eu comecei a ler o livro A Metamorfose, de Franz Kafka, tinha uns 9, 10 anos, era bastante jovem. Não terminei de ler o livro nesta primeira tentativa. Eu acho que tive, devo ter tido umas 3, 4 tentativas até conseguir ler completamente a obra. Achei a obra demasiado pesada para a minha idade na época. Por esse motivo deixei-a de parte até conseguir realmente ter a maturidade para a conseguir ler até ao fim. É certo que tive algumas tentativas, várias tentativas, antes de realmente conseguir essa meta. No entanto, já vi gente a dizer que leu clássicos quando ainda eram bastante novos. Tudo bem se conseguiram ler até ao fim, mas não há uma certa humildade de comentar que foi uma leitura difícil. Não existe essa humildade de dizer que, ok, eu li isto com um X de idade e não foi fácil para mim. Há uma imagem que é uma imagem da sociedade e é uma imagem errada. E isso faz com que as pessoas também tentem ir atrás dessa imagem, que é errada, só para dizerem que são boas ou o suficiente como leitoras, o que é errado. Mas há essa imagem de que se dissermos que lemos clássicos, somos melhores leitores. E isso não é uma verdade. Mas sim, existe essa imagem de que ler clássicos nos torna melhores leitores. E isso é algo que a Michelle concorda. E obviamente quando vocês chegarem ao grupo no Facebook vocês vão perceber concretamente qual é a opinião dela. Isso foi algo que eu e a Michelle também falámos no meio do staff, não é? Nas nossas conversas de bastidores que nós costumamos ter. A Michelle falou que realmente para ela era bom ler clássicos, porque isso nos dava algum conhecimento e nos daria mais formas de conhecer melhor a língua portuguesa. E eu não estou contra isso, mas há essa imagem cruel e falsa da sociedade de que se lermos clássicos somos melhores leitores. E isso não é uma verdade. Eu não acho que isso seja uma verdade, eu não acredito que isso seja uma verdade, mas é a minha opinião. É certo que há pessoas que sentem dificuldade em mergulhar no universo da leitura, e há pessoas que realmente sentem dificuldade, e acho que toda a gente vai concordar com isto, e que é necessário o gosto por ela, porém, não é a começar com um clássico que o gosto pela leitura surge. Basta ver pela nossa educação, por exemplo. Somos obrigados a ler literatura clássica nas nossas escolas com 14, 15 anos, e para quem não lê desde a infância, a coisa torna-se complicada. Temos de começar a leitura com livros leves. Eu apoio que temos de começar a leitura com livros leves, que faça com que a gente desenvolva a nossa capacidade cognitiva e as nossas habilidades imaginativas. As crianças devem começar a ler fábulas, a ler contos, a ler coisas curtas para desenvolverem uma imaginação mais fértil e para terem também um conhecimento mais amplo. E isso vai fazer com que exista um crescimento e que faça a criança pegar noutro tipo de livros mais complexos, e os livros mais complexos, obviamente, que são os clássicos. Mas o facto de ler clássicos, para mim, não significa ser melhor leitor. Porque, no fim, o que seria um bom leitor? É alguém que lê algo complexo? É alguém que entendeu completamente a obra? Vou dar aqui alguns exemplos, sei lá, Dom Casmurro, de Machado de Assis, ou Os Lusíadas, de Luís de Camões, ou livros de José Saramago, ou sei lá,
há tanta obra de clássicos que, não sei, as pessoas podem ler e entender logo à primeira leitura, não sei. E nem só falando de leitura de obras completas, estou falando também de poesias de Fernando Pessoa, não estou a falar apenas de prosa, estou a falar de poesia também. Será que isso é que seria a definição de um bom leitor? Será que o facto de alguém entender completamente uma obra clássica ou poesia de autores clássicos faz com que essa pessoa seja melhor leitora? Eu acho que o facto de ser leitor não significa que seja um bom leitor completamente. Eu não sei se me estou a expressar muito bem, mas na minha opinião, o facto de se entender obras, sejam elas obras de agora ou obras clássicas, não faz delas boas leitoras. Eu acho que o bom leitor é escolhido ou é definido por simplesmente ler. Porque se é leitor, é leitura. Logo, leitor, leitura, ler. Não sei se estava a perceber, não é? Mas é basicamente isto. E é certo que entender a literatura é necessário, né? Eu queria trazer também esta questão. Entender a literatura é necessário, ou então a gente nem leu, ou leu para o nada, mas muitas vezes o nosso entendimento é diferente do entendimento do autor. E isto também é válido. Penso eu, na minha opinião, que também é válido. O autor tem uma imagem da obra, tem uma imagem do enredo, e o leitor costuma ter outra imagem do enredo e da obra. E isto para mim não seria errado, mas será que seria errado? Para outras pessoas seria errado? Isto também é um debate que eu também gostaria de trazer para o grupo do Facebook e até mesmo para aí nos comentários no YouTube e outras redes sociais, porque isto realmente traz um grande debate sobre o que é um leitor, o que é um bom leitor, o que define um bom leitor. É alguém que realmente lê livros só clássicos? É engraçado dizer que um bom leitor é a única pessoa, são aquelas pessoas que só leem clássicos. É um bocadinho irónico, não é? Não leem mais nada, só leem clássicos e entendem perfeitamente os clássicos. Portanto, isto seria um bom leitor. Eu não sei realmente o que é que seria um bom leitor. Não sei, é essencial que o leitor tenha uma ideia da obra e tenha uma ideia do enredo. O que isso não quer dizer que a ideia do leitor à obra e ao enredo seja errada, porque cada pessoa tem a sua opinião sobre algo que lê. Pode ser mal interpretado, não é? Mas há uma opinião, há uma base. E isto leva-me também a debates em que, se as pessoas tiverem pontos de vista e tiverem bases desses pontos de vista, as pessoas conseguem entrar na mente dessas pessoas e entenderem as opiniões diversas nesses debates, nessa troca de ideias. E isto aqui acaba por ser uma troca de ideias também, porque este tema de ser um bom leitor é alguém que apenas lê clássicos, também é algo que também leva ao debate. Eu acho natural nós lermos, enquanto leitores, perdão, e apenas termos uma ideia diferente. Porque a ideia do autor não é a ideia real, a ideia verdadeira. Mesmo que o autor tenha querido passar algo, o leitor pode chegar e pensar: ok, mas pode ser isto, mas também pode ser aquilo. E isso nos clássicos acontece muito, porque a realidade é diferente. Eu acho, e isto sou eu, não é? Para mim, um bom leitor é aquele que lê e lê com regularidade, não importa o que seja. Isto para mim é um bom leitor. Sendo um bom leitor, ou seja, lendo com regularidade, no meu ponto de vista faz com que a pessoa pegue numa variedade de livros e conheça vários ao longo da vida. E se esse autor não gostar de algum clássico, isso não quer dizer necessariamente que é um mau leitor. Pelo menos na minha opinião. Um mau leitor é aquele que não lê, é alguém que não lê, ou não termina de ler nenhum livro também. Isso é um mau leitor, é alguém que não consegue terminar uma leitura. E não há mal nenhum achar um clássico uma leitura pesada e chata. Eles são mesmo obras chatas e pesadas. Foram escritas numa linguagem antiga, mas têm a sua preciosidade. E o facto de alguém ler ou ter conseguido ler vários clássicos não faz dele melhor leitor só porque entendeu tudo. Isso é arrogância a mais e ainda me faz dizer que ler clássicos realmente não significa ser um bom leitor. Até porque há gente que se gaba e que diz que leu muitos clássicos e que entendeu todos os clássicos que leu. Comunidade também bastante nova e jovem, e entendeu tudo. E eu acho que isso é uma coisa. É um bocadinho arrogante, porque também não é real. E
Também há a questão da educação, não é? As pessoas obrigam os estudantes a ler vários livros clássicos e para alguns alunos é uma tortura, se não for para todos, porque a linguagem é mais antiga, ou nem que seja pela realidade bem distante. Ou seja, sendo uma realidade distante, obviamente que nós não vamos entender o que está lá, mas vamos talvez perceber o que é que aconteceu naquela época. Ou seja, também vamos aprender alguma coisa com clássicos. O que não quer necessariamente dizer que a gente vai ser bom leitor porque vai entender aquilo que aconteceu naquela época, não é? Mas, ao mesmo tempo, os livros clássicos têm um valor incalculável e nos formam como pessoas, ou nem todas, porque se acharem as melhores por lerem clássicos e entenderem tudo à primeira, é porque provavelmente não são umas boas pessoas. Portanto, para mim, ler clássicos não nos torna melhores leitores, mas pode nos ajudar a melhorar as nossas capacidades. A pior coisa de se ler clássicos é a arrogância com que depois se diz que se leu e entendeu tudo, quando, na verdade, se calhar nem se percebeu nada. E bem, é isto, pessoal. Eu acho que me despeço por hoje deste Plantão da Treta. Como vocês poderão ter entendido, hoje foi especial clássicos neste tema, porque ontem foi dia de Portugal e dia de Camões, portanto, nada melhor do que falar dos nossos clássicos. Podem ir ao grupo do Facebook, porque o debate vai continuar por lá. A Michelle vai ter que revelar a opinião dela, que conta bastante e que é diferente da minha. Nós, nos bastidores, falámos sobre isso e nós as duas tivemos duas opiniões totalmente contrárias. E o facto dela não aparecer aqui para dar a sua opinião não significa que ela não tenha que a dar no grupo, porque debates são sempre bem-vindos e troca de ideias também é sempre bem-vinda. Portanto, queremos conhecer as vossas opiniões. Deixem as vossas opiniões por aí, que a gente vai trocar ideias, vai tentar debatê-las, porque estamos no mês de junho, estamos no mês de Camões, portanto, além do mês do LGBT, do orgulho LGBT, também temos aqui, na questão da literatura, também temos aqui o mês de Camões, portanto, nada melhor do que falar sobre clássicos neste mês. E é isto, pessoal. Caso tenham gostado do episódio, deixem um like, inscrevam-se ou subscrevam-se no canal, sigam-nos nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, Instagram e Twitter, e deem-nos um coffee para continuarmos a trazer conteúdo de qualidade para vocês. Voltaremos em breve para mais um Plantão da Treta. Boa semana a todos e não sei dizer se no futuro vamos ter um bom debate ou não, mas espero que a gente tenha um bom debate quanto a este tema, lá no grupo do Facebook, portanto não se esqueçam de ir lá, comentem, vamos trocar algumas ideias. Tudo com o maior respeito, é claro, vamos debater, porque debates são bons, troca de ideias é bastante importante para o ser humano. E também quer falar exatamente em debater de forma saudável e respeitosa, mesmo que seja uma rede social, não é? Como vocês sabem, há sempre o pior do outro lado. E é isto, pessoal. Esperamos por vocês, deixem as vossas opiniões por aí e nos vemos no próximo episódio do Plantão da Treta.